Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Purplecast. Hoje nós estamos aqui de casal e se prepare para que cada segundo desse podcast nós valorizaremos o seu tempo com muitos aprendizados, com muita experiência e com muita técnica. Se prepare, porque você está prestes a conhecer um conteúdo de muito valor. Hoje estou aqui com ela, a minha parceira Roberta. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada. Estamos aqui também com o Felipe Martins. Muito obrigado aí pelo convite. Aqui, hoje com ela, Aline Raiz. Obrigada. Tô animada. Uou! Tá uma energia, gente. Sério, surreal. Se prepara que a gente vai falar o máximo que a gente conseguir aqui pra você, sem muita enrolação, um jogo de perguntas do jeito que vocês gostam. Então estejam preparados para aprender muito, para conhecer um pouco mais sobre cada um e como que cada um fez para chegar aonde chegou. Porque eu tenho certeza que assim como você, né, gostaria de aprender para obter um resultado melhor. Concorda? Então, gente, é com muita alegria que nós começamos aqui esse quadro do Purplecast e vamos aqui já começar, né, primeiramente conhecendo um pouco mais de uma maneira bem breve e objetiva sobre a história de cada um aqui e contem uma história e de certa forma um aprendizado com a história de vocês, uma mensagem que vocês carregam, né, tipo um jargão ou uma mensagem que é um princípio ou um valor de vocês. Pode começar com o Felipe, a gente vai fazer um jogo aqui, depois a gente vai rotacionando aqui. Eu ia falar primeiro as damas, né? Mas já que você me escolheu, vou começar. Não, uma coisa que eu falo, né? E ultimamente tem dado mais ênfase é o fato de ser indesistível. Sim. Hoje muita gente quer buscar Uhum. conhecimento, quer buscar prosperidade, só que no primeiro obstáculo que acontece, elas desistem. Então, essa mentalidade de não desistir, ser indesistível, é algo que eu tento mostrar para as pessoas e Uhum. passar para ainda mais para os jovens de hoje em dia. Uhum. Falar para eles. Perfeito, Felipe. Você, Aline? Para eu falar um pouco sobre mim, Sim. bom, eu sou professora, eu me considero professora, Uhum. mas eu também sou aluna da vida. Uau. E esses dias eu até estava pensando, eu estava dirigindo e pensando, porque todas as vezes que eu tô numa profissão, seja em sala de aula, agora eu tô com esse desafio, trabalhando na empresa, produzindo material didático, eu penso assim, nossa, tá muito puxado, tá muito corrido, como é que eu vou dar conta disso? Mas eu tenho percebido que, na verdade, tudo isso é o Senhor me preparando, é Deus Uau. me preparando, porque é puxado, sim, Uau. mas no final sempre dá certo. Então eu penso assim, com certeza a minha visão é muito limitada, né? Então lá na frente eu vou fazer algo muito maior. Uhum. Mas é isso que eu faço. Amo a educação, Uhum. gosto de pintar também e tudo mais, mas eu sei que a minha vocação é de ser uma professora e Muito bem. Muito bem, Aline. Muito bem. Você, Roberta? Então, complementando o que a Aline falou, né? Existem portas abertas e fechadas e existem vários percalços na vida, a gente vai se desenvolvendo sempre. E o principal que eu quero falar e que tem muito a ver com a minha vida é que até os defeitos que a gente tem é porque não achamos a função dele, a forma como Jesus quer nos usar com relação a esse defeito, né? Então, assim, resumidamente, dentro da minha história, eu fui aquela pessoa que era extremamente calada e com muita vergonha de falar. E hoje eu uso esse meu defeito que me perturbou tanto tempo para ajudar outras pessoas a falarem. Muito bem. E a dor que eu senti, talvez uma pessoa que ensine, sem nunca ter sim, passado por isso, não vai ter a compaixão que eu tenho ao ver uma mentorada minha tendo essa dificuldade, indo lá e superando. Para mim, isso vale ouro. Uau. legal. Muito bem. Parabéns. Bom, será que eu devo falar o meu? Com certeza. Vamos lá, meu querido. Bom, eu e Yuri, uma mensagem que eu carrego é que com certeza a gente precisa saber lidar com as pessoas. Muitos se falam sobre negócios, muitos se falam sobre vendas, muitos se falam sobre produtos. Só que uma coisa é certa. Para quem que você está vendendo esse produto? Será que você vende para uma parede?
Será que você vende para um robô? Por muitas das vezes, não é. É somente para pessoas. Então, aprenda a lidar com pessoas e verdadeiramente aprenda a entregar algo de valor para essa pessoa. Como que você tem feito a sua entrega hoje? Essa é a primeira questionamento que eu deixo nesse podcast. Como que você tem tratado e entregado para o seu cliente? Aqui, eu tenho certeza que na mesa tem pessoas que têm entrega, pelo que eu conheço da história. Talvez você já esteja se perguntando, poxa, tão novo, com tamanho resultado. O que diferencia pessoas que realmente prosperam de outras pessoas que não prosperam? Assim como a Aline disse, talvez verdadeiramente você tem que estar sabendo lidar com as situações e entregando aquilo que você sabe fazer. Desde educação, desde artes, desde seja lá o que você fale. Mas entregue verdadeiramente com muito valor. E perceba a sutileza aqui. A Aline falou, o aprendizado dela, o Felipe falou, a Roberta falou e eu falei. Eu não sei se você percebeu, mas uma coisa vai complementando a outra. E aqui Sim. eu já vou juntar isso fazendo uma pergunta já sobre um pouco sobre a não desistência e essa questão de se adaptar a uma nova área, a fazer uma transição. Muitas pessoas consideram isso difícil. O que como cada um aqui passou por isso, será que é coincidência? Como cada um aqui passou por isso, o que vocês diriam para aquelas pessoas que estão passando por aquele momento de transição ou que por vezes estão percebendo que devido à mudança do mercado, elas estão tendo que se adaptar e sentem uma dificuldade. O que vocês, cada um, pode dar como dica para essas pessoas que verdadeiramente têm o desejo de fazer algo que está queimando no seu coração, talvez sobre o digital? Muitas pessoas estão se adaptando, principalmente os jovens, né? Então, o que vocês diriam para essas pessoas que sentem dificuldades e que estão, de certa forma, pensando que não são capazes? Quer Quem quer começar? começar? Primeiras damas agora dessa Pode vez? ser. Então, eu posso falar que com propriedade porque eu tô passando por uma grande Sim. mudança, né, de profissão mesmo. E apesar de estar dentro ali da área de educação, é totalmente diferente do que eu fazia. E no início, o Felipe sabe bem disso, eu sou uma pessoa muito chorona. E eu chorava, ficava, sabe, nossa, eu não tenho tempo pra mais nada, e só ali no negativo. E aquilo tava acabando comigo. E daí eu até comentei hoje que eu pensei, só eu que posso mudar isso. Eu tô tendo uma oportunidade de ouro e eu tô estragando ela só com pensamentos ruins na minha cabeça. E por incrível que pareça, a gente tá produzindo um material de inteligência emocional Uau. para crianças. Eu pensei, nossa, Uau. tô eu aqui ensinando elas a pensar positivo, ser otimista e tudo mais, e eu só reclamo e choro, né? Então eu pensei, não, eu vou começar a pensar, nossa, que chance que eu tô tendo na minha vida. Que bom que eu tô ocupada, porque eu tenho coisa pra fazer, sabe? Aí pensei muito nessa visão do Senhor, porque eu sei que a visão dele é muito mais ampla do que a minha. Pensando, eu sempre penso, tudo é uma fase na nossa vida. Não vai ser essa correria pra sempre, mas eu sou jovem, eu tenho energia, sabe? Eu tenho condição de fazer tudo que eu preciso fazer, então eu vou agradecer. Eu vou agradecer e vou ser feliz por isso. Essa última semana eu nem tenho dormido direito. E eu não fiquei reclamando, você viu que eu melhorei, boa. né? Não, tá ótimo. Eu acho que pra mim, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e também nos 2 anos que eu servi missão, pra igreja, lá na Califórnia, né? 2 anos que eu deixei os estudos, deixei o trabalho e fui servir 2 anos lá na Califórnia pra ajudar as pessoas. E um bordão que eu ouvia do meu companheiro, que a gente sempre anda de 2 em 2, né? Sim. Que na Bíblia fala, andar de 2 em 2, de 2 ou 3 eu estarei lá. Então foi que um caminho de 1000 passos começa com o primeiro passo. Você tem um sonho, se você tem esse sonho que tá queimando no seu peito, que você tem certeza que é o que você tem que fazer, comece a fazer. Hoje as pessoas ficam olhando, e se não der certo vai acontecer isso, 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 as pessoas vão falar isso, isso, isso de mim, mas elas têm um desejo, mas por causa dessas inseguranças, desses medos que elas têm, dessas vozes, que talvez às vezes nem são reais, são só da cabeça dela, ela abandona o seu sonho
para seguir o sonho dos outros, para fazer o sonho dos outros virarem realidade. E Putz. acabam abandonando sua missão de vida. Todo mundo veio com uma missão Forte, aqui na forte. Terra. Deus Forte. deu missão para todo mundo. Muito bom. Só que no momento que você abandona isso e, pô, por causa dos outros ou do que você acha que os outros vão falar, você está abandonando sua missão de vida. E eu acho que, assim, hoje as pessoas são muito imediatistas. Então, assim, a gente vê na internet o jovem de 17 anos com R$ 1 milhão investindo. E daí a gente acha, todo mundo acha, eu tenho isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver resultado. E tá certo, a gente tem que ir atrás do resultado. Mas, assim, não tem o resultado se não tem os corre por trás, sabe? Total. Então, é isso que o Felipe falou. O pessoal vê um obstáculo, já desiste e pensa, nossa, aquela pessoa que tá no topo só tá lá porque tinha o contato certo. Não, todo mundo. Sorte. Por sorte, não, Não, todo mundo tem que batalhar e ir atrás do seu, né? Perfeito. E com isso, né, essa questão de, precisa ser rápido e tal, e combate o desânimo. E eu vejo muito isso, que as pessoas estão esquecendo um pouco de que, na verdade, o que se faz é com esforço, o que se faz é com Sim. dor. Se você vai pra academia treinar, você sente dor. O seu músculo É verdade. crescer, Eu você... ferrei meu braço na academia. Ah, Semana. lá. Nossa senhora, tá doendo já faz uma semana. Exatamente. Então, você sente dor pra crescer. E eu, assim que vocês foram falando, eu me remeti a um livro que eu sempre dou de exemplo e sempre indico muito, que é Picos e Vales. Ai, acabei de ler esse livro. Perfeito. É uma leitura leve ali, né? É uma Sim. historinha muito gostosa. E basicamente, o que esse livro diz? Em um resumo, assim, super prático. Você tá lá no pico, você sobe lá em cima, só que você, para chegar no outro pico, no pico mais alto, você vai ter que ir num vale cada vez mais baixo para subir de novo e chegar no pico mais alto. Ou seja, as crises, as questões que você passa, às vezes assim, eita, eu tava no patamar aqui, agora eu desci, parece que tá dando tudo errado. A Aline bem falou no começo da nossa conversa. E depois eu subo de novo, mas eu vou ter que descer de novo. A nossa vida é um gráfico, né? Exatamente. Sobe e desce o tempo todo. E daí, como é que eu lido com isso? Como é que eu tenho inteligência emocional para lidar com isso? A questão não é o deserto que você está passando, mas como você olha esse deserto e como você passa por ele. Sim. Eu acredito que é, assim, um dos principais pontos que a gente tem que levar em consideração hoje. E realmente não considerar o Instagram como a vida real, mas considerar o Instagram como um palco, onde tem várias Isso. pessoas vivendo bastidores e também vivendo seus próprios vales. E Nossa, mostrando perfeito. apenas os picos. Verdade. Logo, o que diferencia uma pessoa que alcança o resultado e outras não? O que diferencia aqueles jovens que têm menos de 18 anos e já têm milhões na conta daqueles que ainda não alcançaram? E eu quero te convidar a refletir que talvez uma das únicas coisas que estejam separando você desse resultado, anota aí no seu caderno, chama-se modo operante. O que é o modus operandi, Yuri? Pense agora num computador. Pense agora num celular. Esse celular, ou esse computador, desde da sua fabricação, ele já possui um hardware. Palavra bonita, né? Palavra bonita, né? Que é isso? Vamos traduzir Que aqui bicho para o é esse? português. Mentalidade. Tudo que se fala sobre inteligência emocional, você precisa entender, você percebeu que na fala da Aline e na fala da Roberta, ambas falaram que vão haver problemas. Na vida, um dos grandes segredos, quer entender inteligência emocional, é entender que inteligência emocional não significa que você não vai ter problemas. Inteligência emocional significa que você vai saber lidar com os problemas. Quando você entende isso, a única coisa que diferencia aquela pessoa que chegou daquela que não chegou é o seu modo de pensar. Porque sabendo como resolver problemas, tudo fica mais fácil. Então, para você não desistir, pega esse ouro aqui agora. Coloque na sua mentalidade que você é um resolvedor de problema. Anota aí. Problemas não vêm para me derrubar. Problemas vêm para me fazer perceber aonde eu ainda não possuo o conhecimento. Nossa. Quando você virar essa chave,
A partir de agora, você é um dos próximos milionários. E você é o próximo a estar sentado aqui nessa mesa junto com a gente. Porque se você é um bom resolvedor de problemas, você entendeu o jogo. Porque você achar que você não vai ter aflições, você achar que não vai ter problemas, infelizmente, eu quero te decepcionar aqui. Porque você vai ter. Não pense que é o dinheiro que vai fazer com que você não tenha problema. Pelo contrário, por muitas das vezes Nossa, vão que vir vai ter. problemas que você nem imagina. Isso é o que é trabalhar, né? É resolver problemas. Se você for Sim. pensar e perguntar qualquer profissão, o que ela faz no sumo, no primórdio, é resolver problema. Sim. Então, Eu, como é que você Realmente. não gosta de problema? eu tenho que gostar. Uma coisa que meu pai, né, sempre me mentorando lá, me ajudando. Ele tem várias frases que ele ama repetir. E uma dessas frases é bem sobre o problema. Todo mundo aqui quer ser líder, né? Então eu vou falar uma frase aqui do Carlos Wizard que ele sempre fala pra mim. Líder foca na solução e não no problema. Às vezes tem um problema lá, ah não, mas esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, tá bom. E não gasta energia tentando resolver esse problema. Só fica falando que tem um problema, que o problema tá lá e fica lá. Perfeito. Só que não discute, não tira energia pra focar na solução. É o famoso correndo atrás do próprio rabo e girando em torno do problema e Exatamente. trabalhando para ele, ao invés de resolver. Essa semana mesmo, eu falo, né? A gente tem um mentor 24 horas, que é o pai do Felipe. E eu tava lá na empresa, quebrando a cabeça pra resolver um negócio. Aí eu cheguei, não, Carlos, preciso falar contigo. Aí ele falou assim, a vida é daqui pra frente, não daqui pra trás. Eu resolvi. Falei, nossa, é verdade. Eu aqui, quebrando a cabeça. Perfeito. Ele, não, a vida é daqui pra frente, segue o fluxo. E é isso Perfeito. mesmo. E isso aqui que tá sendo falado, olha só. Comecei a pegar a sutileza das coisas aqui. Ninguém aqui tá aqui pra reter nenhum tipo de informação pra você. Então pegue a sutileza e valorize esse podcast aqui agora. Olha o que eu vou te falar, preste muita atenção. Eu vou te falar um modo operante do Carlos Wizard. Uau, isso aqui é um insight de milhões, hein? Um modo operante, só de eu ouvir a fala deles, olha um modo operante. Você ter gatilhos, ou o que eu chamo, lembra que eu falei do hardware? Você ter gatilhos acionados para determinadas situações da sua vida. Você ter o que eu chamo de drive. Então, dependendo da situação que você está passando, você tem frases que faz com que você ajuste a rota. Por quê? Anota aí. Problema ou obstáculo é tudo aquilo que eu crio a partir da percepção do que eu tiro o olho do meu alvo. Eu vou repetir aqui Verdade. porque talvez você ainda não pegou. Você tem um alvo. Obstáculo é tudo aquilo que surge quando você tira o olho dele. Então, logo, quando você tirou o olho dele e se distraiu, apareceu um obstáculo, você tem uma frase, como a do Carlos Wizard, como as nossas, como a do Felipe, a da Aline, de Roberto, para que você possa ajustar a rota. Um exemplo, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, toda vez, porque eu que venho do mundo dos jogos, eu instalei isso. Quando eu entendi isso, eu falei, não importa o que você colocar na minha mão. Eu não tô nem aí se eu vou perder ou se eu vou ganhar. O importante é que eu vou aprender. Acabou. Então, pega esse modo operante. Quer Só falar? complementando aqui, né? E é importante que você tenha um alvo, porque tem muita gente que quer, Sim. vai lá em busca das coisas, mas qual é o seu alvo, de fato? Seu alvo maior. Porque uma coisa é, eu quero conseguir X reais, eu quero chegar em tal promoção, eu quero alavancar minha empresa até tal ponto, mas depois disso, qual é o seu alvo? Qual é o seu próximo alvo? Às Sim. vezes você se perde porque você não tem um alvo muito preciso e ousado para te Sim. instigar o suficiente e ir até lá, né? Uhum. E quanto a essas frases de modo operante, elas são muito importantes. E, inclusive, eu tenho uma que me fez ficar bem todo dia. E é o que eu falo para minha audiência todo dia, né? Hoje é o dia perfeito para brilhar como ouro. Uau. Só hoje é o dia perfeito para brilhar Uau. como ouro. Ou seja, Caraca. só Sério? hoje Uau. é o dia perfeito para brilhar como ouro. Então, o cenário tá pronto para você brilhar como ouro. Só hoje. Amanhã você pensa no amanhã. Mas hoje fica bem. Perfeito. Foca no hoje. Perfeito. Então, logo, aproveitando o contexto, de maneira rápida e objetiva. Aline, Lá vem. um modo operante seu. Uma frase, um modo operante.
falei, não faça perguntas difíceis. Vamos ver, um modo operante meu? Uma coisa que você tem no seu dia a dia, assim, abra o seu coração, assim, que você fala assim, não, isso aqui eu faço. Eu preciso disso aqui. Olha, Se prepara, Felipe, que a próxima. Não, é bom que ela tá demorando Não. um pouquinho aqui, eu já tô... não, na Pensando. minha cabeça, não tem nada que eu não consiga Uhum. fazer. Se eu recebo uma demanda, eu não sei, tá bom? Então eu vou atrás disso. E eu acho que teve um grande desafio na pandemia. Posso contar uma experiência, uma história Claro. minha? Na pandemia, em que fecharam todas as escolas e todas as professoras foram para o online. Agora, imagina uma professora de educação infantil com os alunos de 4, 5 anos numa tela de celular. Se na sala já é difícil reter a atenção desses alunos, imagina no online, detalhe, do dia para noite. Só que o que aconteceu? A maioria ficou assim, eu não consigo, eu não sei. E eu tenho muito isso, né, amor? Eu nunca falo assim, não vou fazer porque eu não consigo. Isso não existe no meu vocabulário. Aí o que eu fiz? Tá bom, tô com esse desafio? YouTube. Fui atrás. Como que eu faço? Fiz um curso de PowerPoint pra fazer as. as... dela. Da minha É? palestra, ela que fez aí, ó. Peguei animação, sabe? Pra deixar a aula melhor e tudo mais. No final, assim, a escola reduziu custos, é claro, vai deixar os melhores. Fiquei recebendo a proposta de emprego, então, dentro de uma crise, eu tava tendo outras oportunidades, e fora as mães que amaram as aulas e queriam me contratar por fora. Nossa. Então, até hoje, que mesmo que mudou, assim, o que eu faço no dia a dia, não tem nada que eu não consigo fazer. Tudo eu aprendo. Perfeito. Perfeito. Bacana. E pra mim, eu acho que uma coisa, acho que às vezes até a Aline fica brava comigo. Eu tento sempre pensar positivo. Às vezes até demais. É verdade. Pode tá dando tudo errado. Eu paro, penso, tento achar alguma coisa que vá transformar aquela situação. Hoje o dia foi horrível, mas pô, levantei da cama, tenho meu café da manhã, coisas pequenas que às vezes passa batido, às vezes a gente não dá muito valor, mas se a gente for parar para olhar e olhar o positivo, olhar as bênçãos Uhum. que a gente passou durante aquele dia, mesmo que a gente ficou cansado, bateu a cabeça, teve problema com o sócio, se for ver as partes positivas que aconteceu, você vai ficar mais feliz ainda, você vai Sim. transformar o seu dia. Então, por exemplo, a gente foi pro Catar, né? Uhum. Agora Na na Copa do Copa. Mundo. Nossa, já até esqueci, né? 4 minutos, ainda sonho com aquilo. Nossa, é tenso, é tenso. Mas, pô, a gente foi lá com o mindset que o Brasil ia ganhar, que a gente ia levar a taça. Eu até zoava no meu Instagram. Não, só vim aqui pra trazer a taça, pra pegar a taça e levar pra casa. Acabou, fomos pras quartas, a gente acabou perdendo. Uhum. Pô, agora ferrou. Acabou minha vida, gastei mó dinheirão, a gente tinha comprado ingresso até a final. E agora? Desanimou tudo. Desanimou pra caramba, não dava nem vontade de ir pros outros jogos que a gente já tinha comprado. O pessoal via a gente com a camisa do Brasil e falava, sinto muito. Sinto Meus muito. pêsames. 4 minutos, né? 4 minutos. Tinha 2 marcando. Mas aquilo, literalmente, pô, eu podia focar só no ruim. Gastei tanto, gastei nisso no hotel, Uhum. gastei isso no ingresso, agora eu vou ter que ficar aqui até o final, não quero. Falei, pô, eu tenho mais esses jogos, vamos aproveitar esses jogos, né? A gente ia, pulava, brincava, comia pra caramba, bebia água, refri, que tinha água. vontade. Não, a gente não bebe cerveja não, é só água mesmo. Olha os bastidores aí, ó. Ficava louco de energético. O que ninguém conta. Torcia pra França até morrer na final. Mas daí você para pra pensar, pô, foi legal. Sim. Não é? Não, Sim. teve aquele momento triste, teve. Sim. Mas parar pra pensar Uhum. o que a gente aprendeu. A gente tava em família lá, Uhum. diversão, então isso ajudou bastante. Sim. E me ajuda até hoje, né? Uhum. Pensar positivo. Muito bem, muito bem. Se saíram muito bem. Se saíram muito bem. Sem mais perguntas, tá?
Mas isso que o Felipe falou é de suma importância. Querendo ou não, a gente tem que ressaltar isso porque, infelizmente, é o que a maioria lá das pessoas estão passando. Por situações difíceis, imprevistos. Até que ponto que você está carregando essa situação negativa na sua vida? Talvez aconteceu algo que você não esperava, mas quanto tempo mais você vai ficar remoendo essa situação? Quanto tempo mais você vai ficar revivendo isso? Por vezes, aconteceu o fato de... Eu costumo dizer que 1 minuto, tudo pode mudar. 1 minuto é uma Ou escolha. 4, né? Ou Quatro. Ou 4. referências. Em 1 minuto a sua vida pode mudar. Então, o quanto que você tem valorizado esse segundo? Você já parou pra pensar que talvez são os detalhes da sua vida, são aquilo que você escolhe assistir? Você para pra pensar que nesse exato momento que você tá assistindo esse podcast agora, você poderia estar simplesmente rolando lá na sua timeline do seu Instagram, só mais um vídeo que depois você não ia lembrar? Sim, realmente. E aqui você tá escolhendo. Porque eu falo que também a única coisa que nos diferencia como pessoas são as nossas escolhas. Essa foi um modo operante que eu tinha na minha adolescência. Então eu sabia que as minhas escolhas me fariam chegar mais longe. Com o tempo, a gente vai contextualizando algo que é muito maior e algo que eu já introduzo a próxima pergunta. E essa realmente estejam com o coração muito disponíveis. Porque essa é uma pergunta que poucas pessoas verdadeiramente têm a coragem de falar aqui. Mas como eu conheço o coração do Felipe, conheço o coração lá da Aline, de Roberto, tenho certeza que vocês vão aprender muito aqui agora, que é um dos nossos segredos. Me permitem fazer essa pergunta? Eles não Claro. sabem o que é, Tô com medo aqui, mas vamos. mas chegou a Também hora eles aí. de você ouvir a verdade, que poucas pessoas têm a coragem de falar. A Aline já deu uma breve apresentação dele, mas a Aline já falou 2 vezes aqui, eu sou uma pessoa que eu observo muito, sobre o Senhor. Esse é o nosso segredo. Queria falar aqui sobre muitos aqui que a gente é jovem, né, querendo ou não, e já temos um resultado exponencial, por assim dizer, né, que a sociedade pode se considerar. Mas o que que isso tem a ver com tanto que a gente fala assim, meu, não, por vezes é a fé, tem algo que nos sustenta por trás. Como que foi assim esse testemunho de vocês assim, como que vocês conheceram isso que poucas pessoas têm a coragem de falar, mas que a gente tem que se posicionar falando assim, meu, existe algo espiritual, existe um mundo, existe algo assim, meu, poder contar um pouco do seu testemunho, do seu testemunho, do seu testemunho com ele. Ele que é aquele que é aquele que não tem explicação, mas sobre nosso Criador. Acho que a fé nos traz esperança, né? Esperança de um dia melhor, um mês melhor, um ano melhor, uma vida melhor. Pode tá dando tudo errado, mas você tem aquela esperança, aquela fé que o Senhor tá te guardando, o Senhor tá fazendo as coisas pro seu bem, né? Uhum. E acho que hoje em dia ainda mais tem se perdido cada vez mais essa ideia de esperança, de fé. O que que é fé? Uhum. As pessoas falam, eu tenho fé no Senhor, eu acredito em Jesus Cristo, mas não faz um jejum, não abre as escrituras, não vai para a igreja, não ajuda os necessitados. E na Bíblia a gente até lê, né? Fé sem obras é uma fé morta. Não existe fé, você não pode ter fé se você não faz nada. Você acredita. Exatamente. Acreditar é diferente de ter fé. Porque daí você vai lá e faz algo com aquilo. Então, acho que fé, pra mim, foi que me liderou para servir uma missão, Perfeito. ajudar a levar essa fé para os outros, Perfeito. para que eles possam adquirir também essa esperança. Foi fé que me moveu no meu casamento, Uau. porque Muita fé, gente. Ah. Muita fé pra cá. foi que me fez, porque vai ter momentos difíceis, como todo casal, como toda pessoa, ser humano, somos diferentes. A gente viveu 22 anos, 21 anos em casas diferentes. Uau. A gente se Sei. conheceu 2 anos antes da gente casar. A gente nunca tinha se conhecido. Uhum. Então, fé e disposição também. Sim. Muito bem. Não, eu tenho uma amiga que a gente estava conversando sobre religião e a maioria dos meus amigos, eles não têm uma crença, Uhum. né?
E ela falou assim, não, mas eu acredito em Deus, eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa boa. Uhum. Eu vou pro céu, com certeza. Aí eu pensei, ela de fato é uma pessoa boa, mas ela podia... qual é a missão dela aqui nessa terra, entendeu? Será que Deus só quer que a gente seja pessoas boas ou Ele quer que a gente seja instrumentos nas mãos dele? E é o que eu tenho orado muito para que eu possa ter oportunidades de falar mais. O meu testemunho eu adquiri quando eu já tinha lá os 18, 19 anos. Apesar de eu ter nascido numa família cristã que ia na igreja todo domingo, eu ia na igreja todo domingo, eu sou a sexta, né, de 6 filhos lá em casa, sou a mais nova. E minha família sempre serviu muito na igreja. E meu pai era líder na igreja, então era esperado de mim que eu já tivesse meu testemunho. Só que eu não tinha, porque aquilo era uma rotina pra mim. E chegava na escola, tu fala que tu é de igreja, o pessoal já vem pra cima e zomba e tudo mais. Então eu tinha vergonha de falar. E foi aí que eu me perdi, porque nas coisas básicas que o Felipe falou, jejum, escrituras e tudo mais, oração, eu não estava fazendo. E teve um momento que eu pensei, eu vou levar a vida inteira indo na igreja só para agradar meus pais? Eu vou de fato sair? Ou eu vou de fato ficar porque eu quero, Putz. né? Então, essa decisão só eu podia fazer. Não tem mais ninguém, só eu que podia fazer. E foi quando eu comecei a buscar o meu próprio testemunho. E quando tu vai buscar teu próprio testemunho, não tem outra resposta. Ele te mostra qual caminho que você tem que seguir e é muito claro. E eu acho que é isso que falta hoje. É um propósito na vida das pessoas. E a fé e a crença em Deus, ela te dá muito esse guia pra sua vida toda, em todas as áreas. Uau, Com certeza. uau. Não, você ia falar alguma coisa? Perdão. Não, imagina, se você quiser Roberta complementar, ia a falar. Roberta vai falar. Não, mas se quiser complementar, pode. Não, eu só ia falar que realmente o testemunho, eu lembro do meu pai um dia falando, quando que você vai adquirir seu testemunho? Uau. Porque a gente acha que cai do céu, né? Não, a gente tem que trabalhar pra isso. Mas eu lembro que eu ia pra igreja com os meus pais, no carro deles, domingo, colocava Sim. camisa branca, gravata e ia pra igreja. Só que até então, eles que estavam me levando, né? Eu tava indo por conta deles. Uhum. Daí até mesmo antes de eu ir para os Estados Unidos estudar, que depois eu voltei para os Estados Unidos para estudar, ele falou, ó, você tem que ter o seu próprio testemunho. A gente agora não vai te levar para a igreja todo domingo. Uau. A gente É. não vai te chamar de noite para ler as escrituras. Uau. A gente não vai te chamar na hora da comida para fazer oração. Então, eu acho que criar esse testemunho, criar essas coisas, esses hábitos, é o que realmente traz, vamos Uma dizer, base, né? uma base, um propósito para as pessoas. Tudo que ela faz é para o bem do reino dos céus. Uau. É para ela, o espírito dela e para ajudar os outros, né? Eu vou te falar uma coisa agora e se segura para não cair. Se você entender isso, você pode Eu sei que lá vem. ir embora, Preste fechar atenção. esse vídeo aqui e ir embora buscar isso. Busque um Deus no qual você tenha intimidade e não um Deus que você ouve falar. Porque quando você ouve falar pelos seus pais, quando você ouve falar pela sua igreja, é muito bonito. Parece até um conto de Sim. fadas, um Jesus que veio, passou aqui na terra, liderou todo mundo, morreu por você. Nossa, que romance lindo, né? Aham. Mas, Exatamente. de fato, você já teve um relacionamento com ele? E daí é que vem meu testemunho. Eu também sempre fui para a igreja. Desde criança, quando eu nem entendia o que era igreja, eu tava na igreja lá, fazendo bagunça, né? A gente vê as criancinhas lá brincando e tal, pronto. Meus pais levaram sempre desde bebê. Só que eu olhava para aquilo ali, conforme eu fui crescendo, e pensava, tem que ter mais do que isso. Tem que ter mais do que isso. Não é só vir aqui, escutar falar, amém, aleluia, amém, amém, tchau, a bênção, vou para casa. E eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salva, vou pro céu. Sim. Tem que ter mais alguma coisa além disso. E daí foi quando eu consegui encontrar Jesus, não em uma igreja, não em alguém, mas no meu quarto, Uau. com a porta fechada. Uau. Foi ali que eu tive um relacionamento, uma intimidade de Uau. fato com ele. Foi ali que ele se mostrou. Uau.
quando eu resolvi abrir a porta. Eu disse que meu quarto estava com a porta fechada, mas eu resolvi abrir a porta. Uau. Porque nas escrituras dizem, eu estou à porta e bato. A porta que eu resolvi abrir foi a porta que Jesus estava batendo, a porta do meu coração. E foi daí que eu realmente descobri o verdadeiro amor. Esse verdadeiro amor que lança fora Uau. todo medo. E foi que eu entendi o que quer dizer isso. O verdadeiro amor que lança fora todo medo. Como assim? E daí a gente vai para a fé, que o Felipe bem falou. A fé e o medo, eles ocupam o mesmo lugar no seu coração. É louco, mas eles vêm da mesma propriedade. Se você for pensar o que é fé, eu creio piamente que aquilo ali vai acontecer, que aquilo ali é verdade, que Jesus veio, que ele vai voltar, que ele já salvou todo mundo. O que é medo? Eu creio piamente que aquela coisa ruim vai acontecer. Então eu imagino, eu sonho, eu choro, eu sinto aquele negócio acontecendo, eu me arrepio. E por que você não faz isso com a sua fé? É a mesma coisa. Então, a partir do momento que você está com medo, a sua fé se esvai. E quando eu tive a intimidade com Jesus, que eu entendi o que é o amor e que ele lança fora todo medo, foi quando o meu medo realmente foi embora e eu comecei a viver pela fé. Bacana, hein? E parece que tudo flui, né? Flui. As coisas vão se encaixando. Nossa, a vida muda. E outro modo operante que eu tenho, né? É assim, obrigado pelos problemas. Gratidão. Obrigado pelas coisas ruins. Eu não entendia isso. Como é que eu posso agradecer por uma coisa ruim? Obrigado Uau. por eu não ter conseguido o que eu queria no dia que eu queria. Porque se eu tivesse conseguido, eu não teria chegado a esse nível que eu tô Pontos agora. positivos aí, ó. Uau. Tô falando isso, eu até pensei. Hoje eu tô falante. Falou que podia falar, eu tô falando. Vai falando. Muito bom. Significa que o ambiente está bem propício para isso. Se prepara que fica até o final. Manda Ainda mais. Tem muita coisa. Não, mas tô falando sobre isso, sobre agradecer, né? Por não ter conseguido tudo que tu queria, no tempo que tu queria. Hoje na igreja eu sou líder das meninas de 12 a 18 Uau. anos. E assim, eu fico pensando em mim como toda essa minha experiência de obter meu próprio testemunho, mesmo frequentando a igreja desde pequena, e foi tarde, tomei decisões erradas até eu escolher o certo, eu sinto que eu não faria nada diferente, porque a minha trajetória com certeza vai ajudar essas jovens que estão passando pela mesma coisa que eu tô passando. E eu tive líderes que não tinham essa compreensão e acabavam julgando, né? E esse julgamento te afasta. E Cristo não julga, né? Ele ama. Então, eu sinto que tudo que eu passei, as decisões que eu tomei, é a vida daqui pra frente, né? Tipo, passou. Agora, o que eu vou fazer com todos esses meus aprendizados na vida dessas meninas, né? Perfeito. Nossa, Deus me livre de apagar o meu passado. Então, É É o que nos justamente, ensina, né? justamente o que hoje me faz ser mais virtuosa do que qualquer outra pessoa. E ser mais qualificada para fazer justamente o que eu estou fazendo hoje. Nenhuma pessoa é tão qualificada para fazer o que eu me proponho a fazer. Nenhuma pessoa é tão qualificada do que qualquer um aqui para fazer o que você se propõe a fazer. Né? Quando eu falei lá no início, a compaixão que eu tenho, a empatia que eu tenho pelas pessoas com quem eu lido hoje é muito maior, porque eu sei exatamente a dor que ela está passando. Eu passei pela mesma coisa. Se eu não tivesse passado, eu talvez não tivesse paciência. Eu não entenderia. E eu não tocaria exatamente como uma flecha no coração dessa pessoa. Uau. Não, com Só. certeza. A Aline é líder lá das moças, né? Uhum. De 12 a 17, 18. 18. E eu sou dos rapazes, né? Olha, Dos que 12 legal. aos 18. Ah. Então a gente faz Uau. atividade junto, conjunto, super divertido. Mas tem rapazes, pelo menos que eu trabalho até, Uhum. que eles pensam que para você poder estar indo na igreja, poder ter essa fé, você precisa fazer tudo perfeito. Eles esquecem do mais importante, que foi a expiação de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Pô, Jesus veio aqui para a terra para morrer pelos nossos pecados, para você poder errar, sabe? Ah, eu errei aqui, então vou deixar de ir para a igreja. Tô com vergonha do que os outros possam falar de mim, ou do que o Senhor vai pensar de mim. Pô, eu fiz essa coisa errada e agora tô na igreja. E aí, agora? Uhum.
e acabam se distanciando do Senhor. Teve uma vez que eu tive que sair da igreja, fui lá na casa do menino buscar ele. Ele, não tô sentindo bem, vamos ficar aqui jogando. Eu falei, não, precisa ir. Ah, não, mas eu fiz isso de errado. A gente sentou, conversou um pouquinho. Falei, mano, relaxa. Relaxa A que igreja é pra isso. é pra isso. E sabe o que é doido, Felipe? Só complementando para talvez até trazer uma luz para você que acha que quando você erra você tem que se afastar. Deus te fez sabendo exatamente o que ele fez. E se ele te fez falho, por que é que ele vai te excluir e te descartar quando você errar? Então quer dizer que ele, o cara que faz as coisas mais perfeitas, que fez o mundo todo, que fez tudo o que é perfeito hoje que a gente vê, errou justamente a te fazer. Então ele pegou assim e colocou uma cláusula no final do contrato. Aline, essa daqui, ela tem uma exceção. Ela é errada, ela veio defeituosa, então ela vai ser punida e vai ser descartada em algum momento. Anote isso aí. Você veio de uma fábrica onde no contrato se diz: esse produto não pode ser descartado. Uau. Isso é muito forte, Incrível. porque realmente a maioria das pessoas elas erram e se afastam de Deus. E eu fazia isso. Uau. Quando você Se erra, pune. Também. quando você erra, é aí que você tem que ir para os braços dele e dizer assim: Jesus, eu errei, mas eu tô aqui porque eu sei que você me ama, independente disso tudo. E que o sacrifício que você fez foi justamente já para perdoar tudo que eu posso fazer de errado. E aqui a gente vai contextualizar uma coisa pra você. O que é a fé? A fé, segundo a palavra, preste com muita atenção. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se Creio. crê. Presta atenção aqui. Vamos recapitular uma coisa. Por muitas das vezes você está indo no culto todos os domingos, todas as sextas, assim como foi falado aqui. Mas talvez você não sinta nada sobrenatural. Pega isso que eu tô te falando. Talvez uma das coisas mais importantes não é você sentir. Porque talvez sentir eu ainda acredito que possa ser um próximo nível. Mas mesmo sem sentir, você precisa crer. O que eu quero te falar aqui é que mesmo que você não esteja vendo os seus resultados, que você já creia neles, que eles já aconteceram. Sabe essa falta que falta em você? Eu tenho que resumir umas coisas aqui pra você. Mas basicamente nós vamos errar. Sabe por que não tem como a gente ser perfeito aqui? Porque nós não somos daqui. Como que nós vamos ser perfeito aonde nós estamos num ambiente que não é perfeito? Se eu sei que eu não sou daqui, eu sei que eu tô aqui pra aprender. Não se culpe. Anota aí. A culpa está na minha consciência. Por que algumas pessoas tomam tal atitudes e elas se prejudicam mais do que as outras? Porque tudo é determinante no quanto você carrega a culpa. E você carrega a culpa porque você não foi instruído que tudo já foi consumado. O que é consumação? Anota outra coisa. Consumação é tudo aquilo que é como se tivesse... Por que, de acordo com a palavra, fala sobre o fogo? Porque o fogo consome. Tudo que o fogo toca, o fogo consome. Tem uma música que fala: consome todos os outros amores. Porque quando você entende que só existe uma coisa, as demais coisas são acrescentadas. Então, não se sinta culpado. Não carregue esse peso que você está carregando, esse fardo que você está carregando, porque se você está carregando o fardo com o seu braço, com a sua força, tá difícil a sua caminhada, né? Eu talvez não te conheço pessoalmente, mas eu sei que a sua caminhada está difícil. Sabe por que está difícil? Porque você está carregando com a sua força própria. Só que o que eu quero te dizer é que quando você está consciente dele, quando você está na presença dele, quando você descansa nele, ele trabalha por você. Mas quando você está trabalhando por si próprio, ele está descansando. Então, o jugo é suave e o fardo é leve. Que parte você ainda não entendeu? Só que isso é nele, estando na presença dele, que é um outro código. A igreja está dentro. Quando você entende que, por vezes, a gente está se reunindo para provocar ainda mais o ambiente, para estarmos em comunhão, para sermos tocados. Mas o que você tem que entender é que quando aqui, como o Felipe diz, de crer, você não pode ter dúvidas. Então, não pense que Deus tem um filho preferido.
Deus não tem um filho que ele ama mais. Todos, olha só, se sinta nesse exato momento especial. Porque a visão de Deus, todos são especiais. Não, Yuri, mas o fulano é ruim. O fulano, ele faz algo ruim. O fulano, ele fez algo ruim pro próximo. E a sua atitude, por muitas das vezes, com Deus? Será que o seu coração contaminado? Será que às vezes o seu coração com raiva, com ódio, com amargura, com rancor? Será que esse é um coração bom? E a sua situação com as pessoas? Cadê aquele amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Ei, será que você tá amando o próximo como a ti mesmo mesmo? Assim, vamos, eu e você aqui. Eu e você, assim, cara a cara aqui. Vamos abrir o nosso coração? Assim, E eu vou te interromper rapidinho, tá? Só Diga pra lá. dizer isso assim. diga lá. Quanto você tem amado a si mesmo pra você poder amar o próximo, tá? É. Porque antes de amar o próximo, você tem que amar a si. E se você não tá amando o próximo, quer dizer que tem alguma coisa errada com Com o seu certeza. auto-amor. Você só ama alguém o mesmo tanto que você se ama, né? Muito bem. Não tem como amar alguém mais do que você ama a si próprio. E você sabe o que é mais engraçado? Nossa, isso aqui agora vai explodir a cabeça de muita gente. Você não baseia o seu amor nele. Porque o seu amor esfria. O seu amor é como picos e vales. Tem dia que você tá amando mais, tem dia que você tá amando menos. Você não baseia o seu amor nele e nem nos outros. Como assim, Yuri? Você baseia no amor dele por você. Porque quando você descobre que ele te amou primeiro, mesmo sem você merecer, você vai entender o que é o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor não é um sentimento. Anota isso. O amor não é um sentimento, que é algo de sentir. Felipe, eu hoje acordei com um sentimento de te amar. Não é assim. Nós não sentimos. Anota aí. O amor é atitude. O amor não é um sentimento humano. Mas quando eu entendo que ele decidiu me amar, ei, sabe aquela pessoa que te traiu? Sabe aquela pessoa que te fez algo ruim? Sabe aquela pessoa que te xingou, que te humilhou? Perdoa. Porque o amor não é um sentimento humano. O amor é uma atitude. Não confunda a paixão com o amor. É onde muitas pessoas falam, Yuri, mas eu não tô sentindo amor. Ei, verdadeiramente, imagina nós fazendo tudo o que nós fazemos pelos outros e pelo Pai, que por muitas das vezes nós esquecemos, ele nos julgasse com esse mesmo julgamento e olhar que a gente tem. Aí Nossa. é- E assim, né? Falando de pais, por exemplo. Tem dias que provavelmente seus pais quiseram te matar, porque você fez algo muito louco. E aí, eles deixaram de te amar menos. Nesse dia, ele fez assim: menos 1% de amor pra você. Então agora você só tem 99%. E vai rolando a vida até que você fique com 0% de amor. Isso não existe. E quando eu quero entender definições de amor, eu olho pra Jesus. Porque ele é o amor. Perfeito. Ele é o eu sou, então ele é o amor também. Então, como o Yuri bem falou, as coisas que provêm de Deus não é sobre sentimento, é sobre certeza, é sobre fé. Nem a fé e o amor, elas não dependem de sentimentos, elas dependem de certeza e decisão por fazer aquilo ali acontecer. Então, se eu quero amar alguém, eu decido amar aquela pessoa, até mesmo quando ela não me faz bem. Até quando ela fez alguma coisa errada, eu decido perdoar. Porque o amor também é sobre perdão. O amor é sobre decidir. E a fé é sobre acreditar, mesmo sem sentir, que aquilo ali existe. Uau. Caraca. Bom, pra você ver que nada é por acaso, né? Cada fala, cada palavra liberada, cada verbo que aqui está, nada está desconectado. Pra você ver, então preste muita atenção no que está sendo falado aqui. Isso aqui, por muitas das vezes, é exatamente aquilo que está faltando pra você. E talvez eu te conheça mais do que você mesmo. E não pense que isso é uma soberba. Mas é porque não se trata sobre o Yuri conhece mais você. Mas se trata sobre conhecer aquele que te criou. E quando eu entendo que você tem um manual, você talvez devesse buscar mais. E é aqui que entra na sutileza. Porque eu tenho, não, sim, só mais uma pergunta assim. Em que ponto nós chegamos de associar a Deus a uma religião? Assim, só pense consigo mesmo. Que religião que você é? Eu falei, então, sou da religião de Deus. Qual que é a religião de Deus?
Não, mas eu sou daquela religião. Descubra a minha religião, é você aí. Eu sou da religião que tem Deus. E agora? Putz, não, mas peraí. Não. Tá, beleza. Eu sou da religião do amor. Entendi. O que a sua religião prega? Mas peraí, juntando tudo aqui, eu entendi que não tem isso, negócio de religião. Existe um Deus, existe o amor. Você acredita no amor? Acredito. Então pronto. Acabou. Então, mas aqui eu quero ressaltar um ponto muito importante, que é sobre famílias. Que é onde muitas pessoas estão. Eu vejo que essa é uma base, é um pilar que não pode ser deixado de lado. E com certeza é um assunto que eu quero trazer aqui agora, perguntar para a Aline, para o Felipe, para a Roberta, sobre esse assunto de família, que eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo esse podcast agora, talvez por alguma imposição, por algum limite lá dos seus pais, ou algo que tá acontecendo lá na sua casa, alguns tempos difíceis, o que eu quero te falar é que aqui você vai aprender um pouco mais sobre família, e como deveria ser, e se não é dessa forma, calma, que você pode fazer diferente com a sua família. Porque, como foi dito aqui, não é sobre o que fizeram de você, não é o seu passado, mas é o que você faz a partir de agora. Então, Felipe e Aline, vocês estão jovens. O que vocês dizem e ressaltam sobre a importância da família e o que fez vocês dois tomarem essa decisão de se casarem tão cedo, apesar, como você disse, não é fácil, mas se você soubesse a força que esse casal tem quando os dois estão juntos, eles vão falar mais. A palavra é toda de vocês. Esse Fiquem é à meu vontade. assunto favorito. Ah, Falar de beleza, família. Então, quer Sim. começar ou... Você que escolhe. Tem uma frase que eu amo, que eu já até falei no nosso antigo podcast, que é: não há sucesso na vida que compense o fracasso do lar. Uau, Nossa. pega essa. O lar é onde você tem tudo. Você sente o amor, você sente raiva, você aprende a viver dentro da sua família. Tem gente que não conversa com os pais, tá brigado com a mãe, com o pai, com os irmãos por causa da herança de alguém. Cara, não há coisa que vá trazer felicidade para esse indivíduo. Você pode ter tudo na vida. Se você não tem uma família feliz, se você não perdoou aquelas pessoas que estão com você todos os dias, estão do seu lado, que te viu nascer, não tem como você progredir na vida. Parte do sucesso vem da família, vem da sua fé e dos negócios, da sua riqueza. A gente falou um pouco aqui dos negócios, já falou da fé, estamos falando, e agora entramos na família. É o terceiro pilar para você gerar a sua riqueza que você quer. Uau. É com a família que a gente alcança. Você veio para esse mundo com uma família e você vai partir desse mundo com uma família. Seus filhos, seus netos, seus irmãos vão estar em volta do caixão lá, falando palavras bonitas para você, vão estar chorando por você. Então você entra nesse mundo e sai nesse mundo com família. Então, eu sou o mais novo de 6. E eu também. Ela também eu é a sou mais mais nova de nova de 6. 6. Eu quero ter 6 filhos. Uau. Mas, pra mim, a É. família sempre foi Estamos coisa mais conversando importante. aí, negociando essa parte. Ela fala que eu que não vou parir, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu entendo. Mas sempre pra mim, sempre foi a coisa, o meu pilar mais forte, a fé, Uau. família, e daí vem os negócios. Forte. Voltando no assunto de inteligência emocional, né? Toda pessoa adulta, ela é quem ela é por causa da infância dela. Então, tu pega 2 cenários diferentes. Tu pega uma criança num lar conturbado, mesmo que não haja um pai, às vezes já é falecido e tudo mais, se ela tem um amor, se ela se sente segura ali, ela vai ser um adulto, assim, que vai saber lidar com os problemas, vai ter sucesso e tudo mais. Agora, tu pega uma criança que não tem amor e não tem segurança no lar, gente, a vida inteira dela vai ser sofrida. Então, tudo parte da infância e, na verdade, vem até do útero da mãe. Quanto que ela se sente amada ali.
ou se ela se sente rejeitada, aí a vida vai ser bem mais difícil. Então, assim, família, por que que é tão importante? Porque ali é onde a gente vai crescer e a gente vai se tornar quem a gente é. Os valores. Exatamente. A nossa crença, né? A gente se casou no civil e na nossa igreja a gente não se casa até que a morte separe. A gente casa pra eternidade. Uhum. Porque não faz sentido tu sentir todo esse amor e ter, né, as pessoas que você tem e acabar. Tudo simplesmente acabou e fim, é isso. Então, a gente traz esse valor pra família. É uma luta, na verdade, né? Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas, às vezes, com uma dificuldade, acabou, desmanchou. Mas pra gente tem um propósito muito maior, porque a gente tá casando pra toda a eternidade, é pra uma vida toda. É pra sempre, literalmente pra sempre. E eu vou abrir mão disso? Eu não vou abrir mão disso. Eu quero estar com os meus filhos pra sempre, eu quero. Mas é isso, eu e o Felipe a gente se conecta muito porque a gente vem de famílias grandes. Eu tinha 7 sobrinhos e eu achava que era muito. Espera. Aí eu casei com o Felipe, ele tinha 20. Então agora a gente tem 27 sobrinhos. Caraca! Uau! Tenho um sobrinho 2 anos mais velho que eu, acredito. Não. Nossa. Presente doideira. pra cada um, esquece. Uau. Nunca mais. 27 presentes. Não, Um não. beijo, um abraço e tamo junto. Mas muito bem, gente. Muito bem. Eu acho que esse é um assunto de tamanha relevância. E até mesmo, se deixar, é um podcast que a gente Nossa. se estende, passa muito rápido. Posso falar por umas 10 horas. A gente não, Pode. só um podcast só pra falar só sobre família, mas Dá. vai ter com certeza muitas outras oportunidades, né? Mas uma para a gente caminhar para o encerramento. Agora eu gostaria que, de certa forma, vocês fizessem uma pergunta para nós. Porque coloquei vocês em algumas situações e agora deixo toda a liberdade para ser justo. É hora da vingança. Peraí que eu tô pensando numa Dum, bem dum, difícil. dum. Fiquem à vontade. Desde queiram que a gente fale de algum assunto, fiquem à vontade. Realmente, tanto você, Feicaro, caso queira, você também, Aline. Mas desde já, assim, quando você pegar a sutileza do que está sendo falado aqui, eu quero que, se você ficou com alguma dúvida ou alguma coisa, chame o Felipe, chame a Aline lá, chame a Roberta, me chame nas nossas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui abaixo, né? @YuriGamboge, Roberta X Farias. Fê. Seu. @Felipe P. Martins _. E @Aline Rais, RAIS, _. Perfeito. Então, se você ficou com alguma dúvida, chame a gente lá, faça a sua pergunta, por quê? Tudo isso aqui é sobre verdadeiramente você se sentir amado. Muitos aqui se falaram sobre missão, chamado, propósito. A gente precisaria de muito mais tempo para explicar só sobre isso. Sim. É muita coisa. Mas Muito tempo. pegue a sutileza do que eu acabei de falar aqui. A nossa verdadeira intenção que a gente está aqui é para que verdadeiramente você possa se sentir preenchido, amado e com clareza daquilo que você tem de dúvida. Então, quando você se conecta com quem realmente tem um coração ensinável, um coração disponível, uma pessoa que está realmente disposta a ensinar com amor e com a verdade, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Que analogia, hein? O caminho, a verdade e a vida. Então, fique à vontade de fazer a pergunta de vocês. Agora é a hora. Agora é a hora. Posso? Pode? Vem isso desde o começo. Tá esperando essa. Não, antes de fazer a pergunta, eu queria contextualizar ela, Claro. tá? Perfeito. Eu lembro de eu estar na escola e um professor, eu tinha 12 anos, um professor falou que ele era apenas juntado. O que é uma pessoa juntada? Ela mora junto Sim. e eles têm um relacionamento estável, mas eles não são casados no papel. Certo. Vocês estão planejando se casar, certo? Por qual motivo vocês... Porque é a mesma coisa, você vai morar com a pessoa, vai continuar o relacionamento. Por que vocês querem assinar o papel? Por que tu considera isso Devia importante ter hoje em dia? perguntado antes. Eu já tenho a resposta já. Quer começar? Vou Pode começar. ser, vamos lá. Quando você compra um carro, quando você compra um apartamento, você registra esse apartamento? Como que você tem verdadeiramente a capacidade de sair na rua dizendo que algo é seu se você não registra isso? Talvez você ainda não entendeu alguns princípios na vida.
tudo aquilo que você verdadeiramente quer dizer como seu, porque eu vou deixar de forma sutil pra você. Quando você entende, anota essa. Você é apenas um administrador aqui. Lembra que eu falei que você não é daqui? Aqui a gente só tá numa fase de aprendizado. Só que você não pode dizer, um exemplo, você não pode dizer que aquele carro é seu até que você registre. Não faz sentido. Então, o porquê escolher casar? Você escolhe viver uma vida sem ter, de fato, falando pro mundo ouvir. Sem, de fato, decretar pro mundo que, opa, peraí, isso aqui é importante pra mim? Será que você vive a sua vida de qualquer maneira? Não, peraí, eu não vou falar que ela é minha esposa não, porque vai que, né? Ei, não tem isso. Não tem isso. A menos que você verdadeiramente tome posse das coisas na sua vida, que você comece a viver com excelência, não faz nem sentido. Você tá vivendo uma vida medíocre. Então, eu decidi, porque eu quero assumir todo o meu amor, e a minha parceria e o meu comprometimento com a minha parceira, que tá aqui do meu lado. Oh. Por essa decisão. Maravilha. Enquanto ele falava, a gente que tem tempo para elaborar. Então, eu pensei em 3 pilares aqui, rapidamente, tá? A palavra, o confiança e o compromisso. Uau! 3 coisas que, assim, veio aqui na cabeça agora. Não elaborei, tá, gente? Não vem de canto nenhum. Mas por que o compromisso? Porque perante a sociedade, quando você assina, você dá sua assinatura ali, é um compromisso público de que aquela pessoa, você tem uma aliança com ela. Não é só dizer assim, tô morando na Sim. mesma casa. Eu tô dizendo que, a partir do momento que eu assino, que eu dou a minha palavra, eu tenho um compromisso de honrar aquela pessoa, né? Segundo, foi a questão da palavra. Quando você se casa, não é por acaso que a sua certidão vira uma só. Uau! Porque na palavra diz que a partir do momento que você sai da casa dos seus pais, você toma a sua esposa e toma o seu marido, você se torna um. Uau! E quando você se torna um, juridicamente falando, você também se torna um com relação Sim. à certidão. Então, eu vejo como um simbolismo muito bonito que talvez ainda não tenha ficado tão perceptível assim, né, na sociedade, de que eu tô me tornando um no documento também. Então, eu falei do compromisso, eu falei da palavra, e qual foi o terceiro tópico? Já esqueci. Você não falou o terceiro. Comprometimento? Não, Não. falou 2 só, não? Não, falei 3. Compromisso, a palavra e o outro eu tô esquecida agora. Bom, volta aí, faça essa pergunta. Tenho certeza que É. você vai falar sobre isso, mas, uau, muito forte sobre isso. Bacana. Mas, Fê, eu senti que o Felipe ele quer fazer uma pergunta. E agora? Então, Você vai ter a sua vamos- oportunidade, Fê. A Fica à Aline vontade. falou o porquê, perguntou o porquê que vocês querem fazer isso. Certo. Agora eu acho que é uma pergunta que eu quero saber, porque do primeiro podcast que eu tive com o Yuri, eu fiz essa pergunta, ele falou, ó, vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Ó, É o quando. muito bom, muito bom. Mas isso é importante, essa pergunta que o Felipe fez. E eu vou devolver a pergunta. E tenho amigos que colocam pressão em você, tá? Porque assim você cresce. É isso aí. Até quando que você vai viver essa vida que você tá vivendo? Até quando? Porque se você não coloca a data, você não coloca um compromisso. Exatamente. A gente Fica tem uma postergando. É. Não, a gente vai, Isso, calma. uma hora, amanhã. Ah, não, mas quer saber? Então, Fê, respondendo sua pergunta. Em 2023. Não, mas é porque realmente a gente estava pensando agora próximo, mas surgiu um imprevisto de uma viagem, a gente vai acabar reajustando, né? E, como se diz? Mas pode ter certeza que muito em breve, e vocês saberão, principalmente vocês dois, compromisso público aqui, já estão sendo convidados. Uhul. Ô, louco, gostei. Presente, a gente com certeza estará. Vai ser na praia, spoiler, tá? Opa, Ai, que vai- delícia! leva meu Faustão. Vai ser um ambiente natural. A gente É. já decide se vai ser na praia ainda. Perfeito. E assim, né? Só pra contextualizar, Sim, a gente se conheceu há pouco tempo, né, amor? muito bem. E fazem
5 meses que a gente tá junto. Uau. Mas Caraca. é uma certeza muito grande. E é até louco porque quem vê assim e entra em contato, diz assim, nossa, parece que vocês já são casados. Ou então parece que vocês já... Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que nos conheceu essa semana. E ela disse assim, nossa, eu achava que pelo menos 2 anos vocês tinham de relacionamento. E eu quero deixar essa mensagem pra você, né? Que profetize Uau. pela pessoa que você quer. E seja a pessoa certa pra essa pessoa. Se prepare pra essa pessoa, porque uma pessoa incrível, ela não fica do lado de uma pessoa que não é incrível também, porque ela sabe o valor dela. Então, seja uma pessoa incrível, não pela pessoa que vai chegar, caso ela Sim. não tenha chegado ainda, mas por você. E a partir do momento que você é essa pessoa, o universo, Deus, seja o que for que você nomeie, vai mandar uma pessoa equivalente ao que você está Exatamente. vibrando. E por que profetizar? O que é profetizar? Eu proferi palavras de fé mesmo sem ter acontecido ainda, mas eu creio que já Sim. aconteceu. Então, a partir do momento que eu creio que essa pessoa já está pronta e que essa pessoa está vindo ao meu encontro, essa pessoa chega. Então, eu profetizava por um marido que estivesse comigo junto nos negócios, que entendesse a mim e a tudo que eu trabalho. E coincidentemente, nosso trabalho tem muita intimidade, a gente se complementa muito. E principalmente um marido que amasse mais, ó como eu fui ousada, Uau. que amasse mais a Jesus do que a mim. E quando a gente se conheceu, foi uma certeza tão grande em pouco tempo, que parece que a gente tá muito tempo junto. Eu achei que vocês estavam muito tempo juntos. Mas não tá. Mas isso não é problema, tá? Parabéns. Porque a certeza também é grande. Uau. Caraca. Muito bem. Muito Eu bem. pergunto quando, porque quando eu comecei a namorar a Aline, eu tenho uma irmã que ela é tudo rápido. Uhum. Então eu comecei a namorar, ela me perguntou, e aí, Felipe, quando vocês vão casar? Eu falei, calma aí, eu conheço a Aline há 2 meses só. A gente conheceu, 2 meses depois namorou. Falei, nem sei o porquê ela tá pensando nisso. A Aline também me perguntava sobre casamento. Eu falei, não, pra frente, pra frente. Mas eu parei pra pensar e falei, pô, quando? Por que eles estão me fazendo essa pergunta? Por que eu tenho que responder agora? O que isso tem a ver? Quando a gente estipula um tempo, uma meta, não precisa falar a data exata. Ah, é dia 7 de agosto de 2021, 23, 27. Tal hora, tal segundo. É, Não precisa ter. Mas, pô, daqui 2 anos, você vai inconscientemente trabalhar para os próximos 2 anos para atingir essa meta, Perfeito. certo? Então você já fala, pô, a data a gente ainda não tem certeza, mas em 2023, vocês já estão Perfeito. trabalhando juntos para essa meta se cumprir. Os dois estão juntos lá, focado. Se falasse, pô, a gente vai ver, daqui talvez 3, 4, Deus sabe, Deus dirá, né? Não, É, não. Ó, Não vai. sabe o que eu aprendi? Uma coisa muito importante, tá? Só pra encerrar aqui. Provoque o seu milagre. Os milagres não acontecem por acaso, eles são provocados. Pare de Uau. pensar que Jesus vai jogar um milagre no teu colo se você não manifestou o que você Forte. queria. Se você não foi em direção ao que você queria. Por isso que a palavra oração termina com a palavra ação. Porque você ora, depois você age. Você não fica esperando. Se prepare. Né? Voltando para já fazendo conexão com o que eu tinha falado antes. Se prepare para que as coisas aconteçam. Uau. Tenha intencionalidade na sua vida. Não viva aquele deixa a vida me levar. Ah, não. Deixa Jesus me levar e para onde ele apontar, eu vou colocar intenção, força e determinação para chegar lá. Posso encerrar com uma outra frase, Carlos Wizard? Com certeza. Ó, meu sogro sempre fala e faz total sentido com o que tu falou agora. O sucesso acontece quando a oportunidade encontra a preparação. Então, às vezes, a oportunidade aparece, mas se tu não tá preparado, de que adianta? Você Perfeito. deixa Né? passar batido, ou você até agarra, mas depois de um tempo Você não tá preparado, né, para aquilo. E a gente vê muito isso hoje em dia. Então, esteja preparado. Porque daí, quando o Senhor te abençoar, você vai agarrar aquilo. Isso aí. Todas as forças. Perfeito. Gente,
Uau! Como eu disse lá no início, cada segundo do seu tempo seria valorizado. Eu espero que estejamos congruentes com isso. Que esse bate-papo tenha sido de muito valor para você, que você pegue o que foi falado aqui, retenha isso para sua vida. Ou melhor, absorva isso para sua vida, adapte-se à sua linguagem hoje, ao seu drive, ao seu modus operandi e aplique e ensine para outra pessoa. Seja para o seu pessoa mais próxima de você, até mesmo para dentro da sua casa ou para um vizinho. E com muita alegria no coração, que bate-papo assim, uau, Fenomenal. foi forte. Foi. Quero agradecer ao Felipe, a Aline, a Roberta e as suas considerações finais. Caso tenha alguma mensagem para deixar para o pessoal aqui, agradecer o pessoal também. Uma mensagem, Fê? Alguma mensagem, Aline? Acho que a gente tá falando bastante de ter sucesso na vida. Uhum. Aqui a gente falou os 3 pilares para ter o sucesso na vida: fé, família e negócios. Uau. Então tenha isso em mente. Tenha esses 3 pilares. Se você tem fé, família, mas não tem um negócio, tá bom. Tá bom. Se você tem negócio, tem família, cadê a fé? Então, sem esses 3 pilares, é muito difícil buscar a riqueza que você quer, o Prosperidade, sucesso, né? a prosperidade. Então, trabalhe a sua vida em volta desses 3 pilares, que eu tenho certeza, e eu te prometo, que daí você vai encontrar a real riqueza que tem você, Prosperidade plena, né? com certeza. Eu lembrei de uma frase enquanto a Roberta falava. Que mulher inspirada, hein? Parabéns. Arrasou, hein? Obrigada. Sobre o casamento, que eu aprendi numa aula do meu irmão na igreja, e ele falou que pássaros da mesma espécie voam juntos. Então, que tipo de pessoa você está sendo hoje, para que você, quando encontrar seu par, você vai seguir em frente. Então, não é você escolher alguém perfeito, é você ser essa pessoa, porque daí você vai atrair pessoas da mesma espécie para voarem juntos com você. Perfeito. E o que eu tenho para falar para vocês, gente, é que aqui nessa mesa aqui nós servimos ouro de bandeja para você. Assim, sem sem reservas. Foi quase um open de ouro. E assim, foram coisas que pelo menos para mim, o que eu falei, foram viradas de chave que mudaram a minha vida e me fizeram chegar onde eu tô aqui e ter autoamor, ter inteligência emocional, querer levantar da cama. Então, a gente falou muita coisa. Talvez você tenha se emocionado muito. E a gente bateu muito nessa tecla do sentimento, da emoção. Não fica só na emoção. Não fica só no sentimento, porque é muito bonito tudo que a gente falou aqui. Mas tudo que a gente falou também são ações. Também são práticas. Então, se for preciso, volta esse podcast todo. Volta tudo que você assistiu até aqui. Volta para o começo. Pega um caderno e anota ações práticas que você vai fazer a partir de hoje para mudar o rumo da sua vida, para melhorar o rumo da sua vida. Porque eu sou muito grata por vocês estarem aqui e por cada um ter compartilhado o que compartilhou. Porque realmente são coisas que geraram grandes resultados. Então, mais bonito do que se emocionar é decidir e agir de fato. Gente, tá dito aqui, né? Realmente, então, quero agradecer você com a seguinte mensagem. Um dia, o próprio Deus disse. Quem disse? Foi João? Foi Davi? Foi Pedro? Foi o Yuri? Foi a Roberta? Foi a Aline? Foi o... Felipe. Eu não Ah, tá. esqueci, não. Só uma pausa. Pausa dramática. Só uma pausa dramática. Não foi nenhum desses nomes. Foi o próprio Deus. Disse. Gênesis 11:6. Logo, se estiverem na mesma linguagem. O que ele estava falando? Um povo. Se vocês dois
estiverem na mesma linguagem, logo nada será impossível. Ou logo nada não poderá fazer. Se você entender isso aqui que eu acabei de falar, parabéns, seja muito bem-vindo. Te espero aqui nessa mesa, te espero você com o seu feedback, com o seu depoimento. Porque se você entender isso, se vocês estiverem na mesma linguagem, algo que o próprio Deus disse, não foi ninguém aqui, então você pode ter certeza que logo nada haverá que você não possa fazer. Apenas fale a mesma linguagem com aquela pessoa que está do seu lado e com o seu time, tá bom? Gente, até o próximo e eu tenho certeza que nos veremos em breve. Valeu! Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.